da fitoconsciência, que a gente chama de fonte de manifestação da planta. Eu digo que hoje a gente vai fazer uma provocação. Na realidade, a gente não vai aqui exaurir o tema, nem o objetivo. Isso é uma coisa longa, é uma construção, é um aprendizado, mas que vocês se predisponham a uma provocação, a um desafio, sair da mesmice e poder assimilar algo novo. Esse é o grande, digamos assim, o desafio e a parte que vocês vão fazer de vocês para a gente. É se permitir ao novo, se permitir a algo inusitado, e por isso partiu provocação. Para você entender fitoconsciência, diz o seguinte, que é importante você conhecer minimamente uma planta. É importante você saber que se origina de uma semente, ou como se dá a sua germinação, quais são os dutos dessa planta, onde circulam as seivas. É compreender que existem plantas que não têm flores, outras que têm flores, mas que não dão frutos, e outras que têm flores e frutos. Cada um na sua categoria, cada um no seu grupo, sem ser nem melhor nem pior. Apenas cada uma na sua condição, na sua forma como se posiciona no planeta, ela vai ter um determinismo curativo, ela vai ter uma função, ainda que não tenha um fruto, ainda que só tenha as flores, ainda que só tenha as folhas. Isso é importante a gente assimilar nesse primeiro momento, para partir de um mínimo entendimento do que seja fitoconsciência. Quem veio primeiro? A semente ou a planta? É a primeira provocação que eu faço para vocês, é o primeiro desafio que eu faço para vocês. Já ouviu falar naquela história, quem veio primeiro o ovo ou a galinha? É um pouco por aí, Quem veio primeiro a semente ou a planta. Então um diz que foi a semente, outro diz que foi a planta. Vamos lá. Na realidade, as duas condições estão corretas. Semente e planta. São situações que aconteceram concomitantemente. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma, em que medida essa planta apareceu, em que medida a semente apareceu. Então, algumas plantas se originaram da mutação natural. Charles Darwin já falava sobre isso, o processo evolutivo, a partir da multiplicação celular, dando origem a musgos, fungos, que se propagaram e deram origem às primeiras plantas. Um processo de evolução que todos nós na escola, de alguma forma, de adaptação, estudamos da teoria de Charles Darwin. É verídico, é fato, realmente uma forma de originar, de como apareceram as plantas no planeta. Mas a outra, que diz que primeiro foram as sementes, aí a gente vai viajar um pouquinho mais. Na realidade, elas foram materializadas em laboratórios espirituais. Os seres que trouxeram essas sementes foram os anturianos, os antártidos, os alfa-centauros, os sirianos, os orianos, de várias origens, de laboratórios interestelares. A própria Atlântida constituiu um dos últimos laboratórios experimentais. Então, na realidade, a semente, para esse planeta que estava se configurando, se constituindo, se consubstanciando, ela foi trazida justamente de seres estelares, para poder tornar essa vida mais habitável, tornar esse plano mais habitável. A partir do momento que você traz mais oportunidades de alimento para essas pessoas, uma melhor condição de vida. Então, tanto a planta como a semente são formas, são fatos de como as plantas se estabeleceram no planeta, no plano. Cada um dentro da sua origem, cada um da sua forma, como ela se instituiu aqui. Mas aí a gente vai trazer um destaque especial para os lemurianos. Os lemurianos, é interessante que desses povos que trouxeram essa semente de outros planos, eles não se fixavam em determinados laboratórios. Na realidade, eles se intercomunicavam com bases naturais interestelares. Eles eram rotativos, eles não eram fixos. Era uma característica desse povo. E eles traziam e faziam as experiências deles. E nessas bases interestelares, como a gente diz, às vezes a gente tem o aspecto racional, de sempre trazer para algo corpóreo, para algo físico. Imagina aquele laboratório, imagina aquela situação. Lembre que nós estamos falando de partículas de consciência. Partículas de consciência que detêm sabedoria. Então, os lemurianos
com esse processo de comunicação, de viagem, de estarem se interagindo nos diversos planos, eles trouxeram desses laboratórios interestelares a experiência para 3 planetas do Sistema Solar: Mercúrio, Vênus e Terra. E como eles estabeleceram isso? E Mercúrio era uma unidade de fornecedora de sementes. Já o planeta Vênus era um local, era um planeta onde você fazia, era o berçário, digamos assim, o processo de formação das mudas. E o planeta Terra era justamente o espaço de experimentação dessas novas plantas que eram trazidas para tornar, como eu já disse, a vida desses seres em experiência humana mais convidativa, mais agradável, mais harmoniosa e possível, quer queira, quer não, né? Trazendo mais oportunidades de alimentos. Então, essa foi a ideia dos lemurianos. É por isso que no começo eu falei um pouquinho para vocês, tipo, partiu provocação. É algo que é difícil para algumas pessoas perceberem e captarem isso, mas é fato, né? É vocês como é que eu posso dizer? É vocês se desnudarem de pré-conceitos estabelecidos e se abrirem para o novo, se abrirem para informações bastante inusitadas, mas que na realidade foram canalizadas e passadas exatamente dessa forma. E aí tem uma coisa interessante com relação aos lemurianos, principalmente para quem gosta de cristal, que tem essa afinidade com cristais. Não diferentemente, dizem que o bem e o mal só existe porque o bem existe, né? E não é que estivéssemos num momento de total harmonia. Existiam forças que não gostariam que isso acontecesse. Eles não gostariam que essa situação plena e que desse condições de habitação no planeta, elas persistissem. Então, existia a ameaça de ataques, sim, a determinados tipos de sabedoria, e eles sempre buscavam isso. O nosso dia a dia é hoje isso. Quantas vezes a gente empreende determinadas ações, né, no sentido de benefícios, e muitas vezes a pessoa diz: poxa, mas eu faço tanta coisa boa e de repente as coisas não andam, a gente só vê pedra no caminho, mas são os desafios que a gente tem que vencer, né? Não diferentemente está aqui. Então os lemurianos, digamos assim, dispararam um dispositivo de segurança na medida em que eles se sentiram ameaçados nessa sabedoria, nesse conhecimento que estava sendo colocado no planeta Terra. E o que foi que eles fizeram? Nada mais, nada menos do que colocar esse conhecimento nos cristais. E é por isso que muitos dizem que os cristais têm vida. Os cristais falam, os cristais interagem, os cristais passam determinado tipo de energia. E é isso. Nada mais do que isso, né? É quando eles empreenderam e quando eles depositaram todo esse conhecimento nessas pedras. Foi a forma de defesa, de garantir a preservação do conhecimento e que ele não fosse, de certa forma, extirpado. Ok? Foi um dispositivo. A própria Atlântida foi isso, viu, gente? A própria, né, o extermínio, acabar a Atlântida, que era um laboratório, foi isso, foi um mecanismo de defesa, ou seja, eu tiro o time de campo, é melhor do que necessariamente eu ver todo esse conhecimento em mãos indevidas. É um momento. Os seres, sejam eles minerais, vegetais ou animais, e em experiência humana, nós aqui, todos possuem uma consciência e, portanto, uma forma de percepção da realidade. Lendo engano achar que só nós, dito racionais, temos essa capacidade de percepção. Mas o reino vegetal específico, que é o nosso mote, que é o nosso ponto de referência, né? Ele é dotado de percepções de sensibilidade muito especial, guarda uma ligação profunda com a Terra, estando conectado com a energia essencial do planeta, é detentor de todo o conhecimento desde a origem, e a essa capacidade dá-se o nome de fitoconsciência, que nada mais é do que a consciência das plantas, né? É como essa coisa bastante interessante de guardar todo o conhecimento desde a origem. Chegaram muito antes de nós. E eu digo sempre, o ser humano, na sua percepção ignorante, ele pode destruir o planeta, a natureza, ou seja o que for. Mas esquece ele que a natureza vive sem a gente, mas a gente não. Ele só esquece desse pequeno detalhe, que ele acha que é supremo e que com a inteligência dele, com o conhecimento que tem hoje, pode superar tudo,
mas não a natureza. Então, esse grau de conhecimento, essa ligação com a terra que tem desde o nascimento, desde a origem de tudo, é isso que traz a consciência, cada uma dessas plantas com seu arquétipo, com sua forma de agir. E aí a gente vai trazer um pouco da geometria sagrada das plantas, né? Acredito que alguns de vocês já ouviram falar muito nessa questão da geometria. Tudo no universo está relacionado a uma geometria, a uma forma das diversas searas. E não diferentemente é nas plantas, a geometria das plantas. E aí a gente fala o seguinte, que quando uma planta floresce, é como se ela estivesse no seu estado de adolescência. Ela não está madura, ela está no seu estado de adolescência. Está no seu apogeu, na maestria da sua existência. É como nós mesmos, quando atingimos a adolescência, é o ápice, é o auge, né? Em termos de orgânicos, não diferente, é nas plantas também. E a geometria da sagrada da planta, ela está justamente potencializada nas suas flores. É ali que reside, né, os arquétipos de cada planta. É ali que reside o que ela vai comunicar com você, né, em termos de conhecimento, em termos de fitoconsciência que ela quer lhe transmitir. Então, é justamente nas flores onde está preservado isso, né? Então, entendam dessa forma como o apogeu, como o ápice da planta, que é justamente o florescer. O efeito primário inicial da geometria sagrada é justamente a abertura mental para a calibragem posterior das células. Ao ver uma planta, ao ver a geometria de uma flor, isso já resolve. É um processo de abertura, é um processo de afinidade que você passa a ter com aquela planta e dizer em que medida aquilo tem a ver com você. Em que medida aquilo lhe sinaliza alguma coisa e guarda a sinergia com a pessoa. É justamente esse processo de abertura. E eu digo que uma planta, uma flor, ela vai muito além do que você efetivamente tomar um floral, ou um chá, ou seja o que for, um banho. E quantas vezes você arruma um buquê de flores, coloca na sua sala, você tem a energia pela próprio aroma, pela aromaterapia, pelo perfume da flor, você guarda um processo de cura pela beleza que ela pode trazer para você, pelo fato das cores que ela pode trazer para você. Então são várias coisas que ela pode interagir, né? Então, não diferentemente na sua geometria, é ali onde você vai estabelecer uma conexão, uma sinergia, né? Que vai dar um passo inicial, digamos assim. É a minha relação com você. É minha comunicação com você, se você se comunica comigo ou não, ou de outra planta ou de outra flor, seja aquilo, como você interage. E como atua nos seres em experiência humana a fitoconsciência, né? Ao agir nos seres humanos, a fitoconsciência atua não só no psicológico, né? Não só nas doenças materializadas. Aí eu tenho uma dor, sei lá o que, de estômago, isso, toma um chá disso, toma um chá daquilo. Não necessariamente, mas sim na consciência. Ela vai muito mais fundo, ela vai muito mais além. Reprogramando-a, alterando o estado de hibernação e na alteração das células enfermas da alma. É você mergulhar mais fundo. É você ir na essência e você ir na origem de tudo, né? Basicamente. Ingerir a essência de consciência das plantas, ou seja, a fitoconsciência, é oportunizar, traçar as mais profundas causas das diversas enfermidades que atingem o homem na sua inteireza. Se permitir isso, essa interação, onde você vai mergulhar mais fundo e você vai ter uma reprogramação, uma ressignificação, jamais uma mudança. É diferente. Consciência é consciência, mas você reprogramar é diferente. Ela não vem aqui com o objetivo de sair Yasmin e vir outra Yasmin, mas no sentido da mesma Yasmin se ressignificar, se reprogramar, dentro daquilo que é da essência dela ou de cada um de nós. E como atua ainda nos seres em experiência humana? Eu faço essa analogia que eu acho que fica bastante interessante e mais palatável para entender. Fitoterapia atua no corpo físico. Fitoterapia é você fazer um chá e você usar uma folha para isso ou aquilo. Ela está muito mais conectada com as doenças corpóreas, físicas, materiais do corpo.
A fitoenergética, ela vai trabalhar muito mais o emocional, o psicológico, né? Diz que vou dar um exemplo de uma planta aqui muito comum entre nós, que é a aroeira. Eu não me recordo muito bem do tamanho do pé, mas a capacidade fitoenergética da aroeira é incrível, é impressionante. Você não faz chá de aroeira, você não ingere aroeira, mas a fitoenergética dela é impressionante. Um pequeno pé, num raio, se eu não me engano, de 10 metros, ela está atuando, né? E por fim, a fitoconsciência, que eu diria vai na alma, no espírito, muito mais profundo. Acredito que essa separação aqui, essa discriminação, fica mais fácil de vocês perceberem aonde a gente está querendo chegar com a fitoconsciência. E aí a gente diz que não dá mais para sustentar os devaneios das pessoas que buscam soluções imediatas para dores que não estão nos corpos, mas sim na alma. Quando é que a gente se permite entender que o problema está na causa e não na consequência? Muito mais profundo. E para as dores da alma, se faz necessário entender como funcionam as consciências. Como está a minha essência. Quando é que eu deixo de achar definitivamente, por mais que a gente fale que eu sou só corpo, isso aqui, eu tenho muito mais do que isso para cuidar e para tratar. A partir do momento que floresce a flor, ela permanece por cerca de 5 a 8 dias em estado em condições de ser utilizada, de ser coletada. Dentro desse período, é um momento justamente de coleta da fitoconsciência. Como eu disse a vocês, é o auge da planta, é o florescer, é a fase adolescente. Nesse ciclo, ela mantém o seu apogeu. Extrair a fitoconsciência exige um processo de muita sensibilidade e conexão profunda. Você precisa efetivamente estabelecer essa conexão. Não é ir lá tirar a flor e ir embora. É preciso você conhecer, é preciso você internalizar esse processo. Tem uma tríade que eu gosto muito de falar, já disse aqui diversas vezes, que é conhecer, reconhecer e internalizar. Você pode conhecer alguma coisa e ela está distante de você. Já ouviu falar nisso? Ok, já ouvi. Você reconhecer, você ir mais além. Eu já ouvi falar, acredito, acho legal, mas por enquanto ela está lá e eu estou cá. Já avancei um passo. Mas à medida em que você internaliza, você passa a fazer parte de você. E isso é que é necessário dentro desse processo de extração da fitoconsciência. É você internalizar toda essa teoria, toda essa verdade como a sua verdade, né? Então existe um processo de sensibilidade e conexão profunda, de modo que a consciência de manifestação de quem atue, de quem haja, de quem vai coletar, se conecte com a fonte de manifestação da planta, que nada mais é que a fitoconsciência da planta, para que ela aceite compartilhar o conhecimento que existe nela. Gente, são seres vivos. São seres vivos que a priori parecem ali, entendeu? Não dinâmicos, e que a gente pode chegar, retirar, subir e descer, pode até fazer. Mas tudo isso fica registrado no campo áurico da planta. As coisas não acontecem de uma forma tão simples, no sentido de achar que eu, enquanto ser em experiência humana, racional, com uma condição muito mais evoluída, em tese, assim a gente entende, o que na realidade não é, posso chegar e fazer e usar como bem me aprouver. Mas existe essa conexão, existe esse respeito, né? Esse entendimento que ali eu estou tratando com um ser vivo e que tudo vai estar ali registrado. E a escolha de hoje foi o floral de carambola. E vamos falar um pouquinho sobre ele. Como é que ele se comporta? Aqui hoje na casa nós já temos 15 florais de plantas frutíferas. Tem outro detalhe que eu quero deixar claro aqui que é interessante. A priori, os florais do Águas de Aruanda, os florais de Gaia, vocês podem observar que todos eles são elaborados a partir de plantas que dão frutos. Outros florais, não necessariamente, mas os daqui são plantas frutíferas. O que é que acontece? E por quê? Cada um na sua linha de atuação. Não é melhor, nenhum é pior. Cada floral existe guardiões espirituais que guiam e que segregam digamos assim, uma atenção, uma forma deles agirem. Existem outros, diversos por aí. Os daqui, sempre plantas frutíferas.
E tem mais, com certeza, oriundos das sementes trazidas por seres estelares, de plantas assim trazidas, tá? Não necessariamente aquelas plantas que foram decorrentes da evolução, teoria de Charles Darwin, não. Mas plantas trazidas de sementes, como eu falei com vocês na teoria no começo, e que são plantas frutíferas. Hoje já temos 15, né? Mas vamos lá falar um pouquinho da carambola, que é a bola da vez hoje. A flor da carambola é indicada para as pessoas que podem estar vivenciando os seguintes momentos. Aqueles que precisam esvaziar um pouco das compreensões que entendem como verdade, para se abrir a outras perspectivas, ou aquelas que estão partindo de um grande vazio, não tem verdade nenhuma, para buscar o conhecimento e, portanto, mais vulneráveis, podendo ser vampirizadas por qualquer influência de absolutismo. Eu coloquei aqui a flor da carambola, ela agora não está florida, ela estava dando frutos, e aqui eu coloquei 3 copos, justamente para, digamos assim, demonstrar o que está dito aí na frente. Eu posso ser uma pessoa, onde eu tenho um grande vazio, é um copo totalmente vazio, onde tudo que me circundar ou tudo que me disserem, muitas vezes eu trago como a verdade sem pensar sobre isso, sem raciocinar e coloco como a minha verdade. Eu estou ávida, eu não tenho nada. Eu posso ser uma pessoa com um copo extremamente cheio, onde eu já sei de tudo, já conheço tudo, não preciso de nada. Então eu não me abro para novas perspectivas, eu não me abro para novas verdades. Mas talvez seja interessante o equilíbrio, nem cheio, nem vazio, que é justamente o copo meio cheio, ou como vocês queiram, o copo meio vazio, onde eu tenho as minhas convicções, eu tenho algumas verdades minhas, mas eu não estou fechada a novas verdades, eu não estou fechada a novas perspectivas, a novas situações que me tragam novas informações. E aí cada um nas suas diversas searas pode estar se identificando com alguma dessas situações. Não em tudo na vida, mas em algumas situações, Talvez escutar o que eu estou falando aqui hoje seja: isso não é verdade para mim, meu copo já está cheio. Eu já sei exatamente como as coisas acontecem. Mais uma menos uma não me diz respeito. Ou o copo está muito vazio e eu começar a criar as verdades que todos passam a dizer sem pensar e sem raciocinar. Diz que a gente tem que admitir as informações e fazer a nossa construção, pensar um pouco sobre ela e não simplesmente colocar dentro do copo e achar que está tudo resolvido sem pensar e administrar, tá? Então espero que tenha ficado claro para vocês exatamente o que seria. Bom, mas ainda tem mais. Diz que identificar-se com o campo geométrico da carambola, vocês lembram da geometria sagrada que eu falei um pouquinho antes? Do formato da flor? Aqui a gente não vai ainda trabalhar e mostrar a vocês como é o formato e a geometria da flor da carambola. Mas no momento em que você se identificar com a geometria da flor da carambola, é sinal de que você precisa estar atento às escolhas de sua vida. É preciso que você esteja antenado para que você não esteja com o copo totalmente vazio e absorver tudo que lhe impuser, ou se você está com o copo extremamente cheio e não admitir absolutamente nada e perder a oportunidade de perceber e enxergar outras coisas. Então, é muito característico as pessoas, ao ver os florais ou se identificar, não, essa geometria casou comigo, eu senti uma sinergia, senti uma sintonia. É bem provável que essa pessoa esteja precisando fazer determinadas escolhas na vida. E outra coisa bastante interessante é que ela amplia a conexão para o ser espiritual, atuando na redução dos batimentos cardíacos, fazendo com que o corpo funcione no automático. Permite assim que o corpo alcance a alma. O que é que acontece? Às vezes a gente está tão voltado para o nosso dia a dia, tão voltado para o mecânico, tão voltado para a estrutura do corpo físico, que esquece de perceber algo mais. Esquece de perceber o lado, digamos, espiritual. E a floral da carambola veio justamente provocar isso, um determinado relaxamento, uma determinada situação em que você possa parar, pensar e entender e poder fazer a sua conexão com o eu superior, a sua conexão com o espiritual. É isso que ela vem trazer. Esse equilíbrio é você poder parar para pensar e estabelecer isso, tá? Então é bastante interessante. O pai Damião trouxe isso de uma forma muito clara recentemente.
Por que eu não consigo certas coisas? No dia que seu corpo conseguir alcançar a alma, você vai ficar diferente. Lógico que isso é um caminho, é um processo, é uma construção, é um passo de cada vez. Mas esse é o grande objetivo, porque a alma sabe o que faz e o corpo não necessariamente. E às vezes a gente se deixa ser tomado só pelo lado físico, pelo lado mecânico, se o coração está batendo, se isso, se aquilo. Relaxe, deixa o corpo encontrar a alma. A flor é a parte mais sutil de uma planta. E a proposta da essência floral é justamente tratar a parte mais sutil do ser em experiência humana, que é a sua alma. Então é sutileza com sutileza. É a flor, que é o ápice da planta, é o apogeu, vindo com todo o seu ensinamento, com todo o conhecimento que aquela planta tem, tratar algo de mais sutil que o ser humano tem, que é a alma.